tive uma coisa estranha, uma sensação, eu tive que abrir as janelas e ficar respirando fundo. Então, Rebordosa, eu não gosto de mulher igual a Rebordosa. Me incomoda. Tem amigas assim, mas me incomoda. Foi frio, foi frio. Eu não saberia fazer de outro jeito. Eu sou a Rebordosa, hein? Eu que sou a Rebordosa. E esse foi o curta Rebordosa. E nós sequestramos o roteirista Leandro Maciel para saber tudo sobre a execução do filme. Confere aí. Como foi o processo de escrita do roteiro? O Dossiê Rebordosa, a própria definição dele, a gente brinca com ela, né? O Dossiê Rebordosa é um documentário ficcional inspirado livremente na obra do Angeli. O próprio processo dele é documental, né? Então a gente tinha o fato, né? Teve um fato histórico que aconteceu, que foi a morte da Rebordosa. A morte dela foi publicada numa tira de jornal. Então, mesmo que ela não exista, a Rebordosa daquele jeito, aquela mulher, mesmo que ela não exista, a gente tem a tira publicada. Por outro lado, o Angeli é um cartunista que faz os desenhos, né? E as tiras dele, várias tiras deles, a gente transformou em cenas. Essas cenas foram adaptadas, sim. Então, por isso é um roteiro adaptado. Só que eu juro que na próxima entrevista eu vou tentar achar uma definição diferente. Tá, continua falando. No começo ia ser um documentário normal. Quando o projeto começou em 2003, 2004, com o diretor o César e a mulher dele, a Carla, eles tinham pensado em fazer um documentário com entrevistas live action, né, que a gente fala com pessoas normais, né, e entrar a animação stop motion só na parte dos personagens. Aí durante o processo eles perceberam, a gente percebeu mesmo, né, já montando uma parte do curta, que seria muito mais legal se todo mundo fosse dentro do mesmo universo. E as sequências a gente ia encaixando, as sequências só de história. E por último eu fiz uma narração que amarrava tudo, né? Então assim, não é aquele processo típico de você faz a narração e aí depois você vai amarrando tudo com a narração. Eu fiz blocos separados e depois eu fui reescrevendo até conseguir enganchar uma coisa na outra. Como foi o processo de montagem? Então primeiro foi feita a entrevista com o pessoal da pauta, né, os personagens da pauta, os entrevistados. Isso foi feito uma captação simples em mini-DV. E aí isso a gente fez uma pré-edição, né? E aí em cima dele foi feita a rotoscopia. Foi animado o stop motion em cima dele. Os personagens de ficção mesmo, o Bibelô, o Bob Cuspe, eles tiveram um processo um pouquinho diferente. Os atores foram gravados, mais ou menos como é feita a animação, né? Os atores foram por estúdio, eles tinham o roteiro, gravavam o áudio deles, mas ao mesmo tempo eles eram gravados e o gestual deles foi aproveitado no boneco. Os bonecos foram modelados por um artista muito bom, que é lá de Santo André, o Olinto Tahara,
E a parte de produção de cenário foi a irmã dele, a Anália. Os bonecos foram feitos com latex, então ele é mais flexível, ele não perde o registro, né? Porque a massinha, o problema dela é que qualquer coisa que você encosta, ela amassa. Então você tem que assumir que o seu boneco vai ter uma certa variação. O latex não tem isso, né? Ele mantém o registro o tempo inteiro. Hoje ele até comentou assim, que o que ele mais gosta do Rebordosa é que foi o que ele menos mexeu. Assim. E ele acha que deu certo justamente porque foi o que ele menos mexeu. Né? Ele viu o material quando já estava montado, assim, quando a gente já tinha montado e tinha aquela ideia do Angeli como vilão, né? Angeli the Killer. E ele era mostrado como o grande vilão da história. Tinha risada macabra, etc. Mas ele gostou muito assim, do resultado. O que é raro. Normalmente o autor tem uma coisa com a obra dele. Lá, não pode mexer com os meus personagens. Mas ele liberou. De onde surgiu a ideia? O filme tem duas referências principais. Né? A principal mesmo foi o Bandido da Luz Vermelha. O Bandido, de cara, foi a ideia de usar dois narradores. Né? Então, vamos fazer uma paródia policial com clima radiofônico. A gente aproveitou, inclusive, frases mesmo. Tá? A outra referência forte, que é o Cidadão Kane, é que não tem como. Toda vez que você faz um filme que envolve depoimento, depois do Cidadão Kane, você fica preso a ele, não tem como. Então essa estrutura de depoimento vai para o flashback, aí volta para um novo depoimento, e você tem um mistério que não fica claro nunca, assim. O que a gente fez é o mistério da banheira, né? É a mesma coisa que o Rosebud é o mistério da banheira. Então essa estrutura dos depoimentos e vai e volta no tempo, não tem como. A referência é o Cidadão Kane. E de onde você tirou a grana para fazer isso? O patrocínio principal do dossiê foi a lei de incentivo lá da Petrobras, né, o edital da Petrobras. Então acho que da Petrobras foi R$60 mil, se eu não me engano, tá? E eu acho que a Koala, a própria produtora, entrou com mais R$20 mil. Por aí. O orçamento ficou em torno de 80 mil. Depois ganhou alguns prêmios mas não somou muito no orçamento, não. Ficou nesse limite, 70 a 80 mil reais, que é mais ou menos o orçamento do curta hoje. Entre projeto e lançamento, ele levou 4 anos. Foram 4 a 5 anos, mais ou menos. Ele foi lançado em 2008, né? O projeto foi aprovado em 2004. A edição foi lenta, eu aparecia quinzenalmente, às vezes mensalmente na produtora. Se a gente comparar com o segundo projeto, que foi a mesma equipe, o Tempestade a gente fez em 4 meses. O processo mais lento contribuiu para o roteiro, né? Então a gente conseguiu fazer várias versões, editava, reeditava, escolheu o melhor. Esse novo projeto do Tempestade a gente não foi muito mais no feeling, né? Vai ser isso, ok, é 4 meses, não tem como chorar. E conta como você escolheu as músicas. Tem algumas músicas que a gente fez questão de usar, né? Tem a música do Inocentes, se não me engano é Rotina. Inclusive o pessoal do Inocentes, eles liberaram, eu não sei se eles liberaram de graça ou se eles cobraram um cachê simbólico. Tem uma música do Grinders, que é a música do final, né? E aí o resto foi trilha, a gente usou trilha branca como referência e um músico, o Cláudio, ele foi lá e compôs em cima. E os festivais? De 2008 a 2010 ele ganhou 80 prêmios. Foi nesse circuito, o principal circuito dele foi o Festival Nacional. É o circuito mais importante. Internacional ele não teve uma carreira que foi muito longe, porque justamente a gente acha que tem uma certa barreira da nossa cultura, né? A gente faz referência a um personagem famoso aqui, mas chegou a ganhar prêmios também. Ganhou um recentemente, eu acho que foi em Roterdã, se eu não me engano. Então você entrou no É Tudo Verdade de 2008 e ele entrou como documentário, curta documental. Mas os outros, a maioria dos festivais dividia entre ficção, documentário e animação. Eles davam a animação como uma categoria à parte, o que é uma vantagem para quem produz, né? Se você tem uma categoria à parte, sua chance de ganhar o prêmio é maior. Teve o Gramado, que a gente ganhou melhor curta
e roteiro. Eu acho que esses são os mais importantes. Mas tem um que a gente gosta muito, que foi o de Recife, né? O CinePE. O CinePE é super famoso, tem, até citando o YouTube, que teve uma menina que eu vi, que ela comentou no canal do Rebordosa no YouTube, ela comentou, poxa, eu tive que atravessar 4 horas para ir assistir o dossiê lá no CinePE, mas valeu a pena, valeu o ingresso. Então o CinePE é uma loucura, né? Parece que eles fecham um auditório e vai 1.000, 2.000 pessoas. Eu não fui no festival, mas aí o César, o diretor, ele foi e quando ele ganhou o prêmio ele me ligou e dava para ouvir assim, a multidão. Foi uma coisa muito louca. Então não dá para falar o mais importante. Acho que o mais legal, que todo mundo gosta mais, é o CinePE. O CinePE é um popular, assim, ele é de público, né? Mas de importância do cinema tem o do Gramado, é muito importante. O Festival de Gramado eu acho que é um dos mais importantes. Hoje é bem viável você fazer um curta de 10 minutos em digital e mandar para um monte de festival, tá? Um orçamento 0 ou próximo do 0. Eu acho que não dá para ser curta-metragista. Você faz vários tipos de projeto. É o melhor, né? Faz o curta, faz a série de TV, faz o longa, você faz o documentário, faz a ficção. Ainda acho que o curta é uma porta de entrada para outros produtos. Não acho que dá para falar assim, eu vou viver só de curta-metragem. Mas a vantagem do curta na TV é que, de repente, você pode, a partir do curta, desenvolver uma série, né? É bem possível. Se você achar um formato que seja compatível com a televisão, você vai lá com o seu curta como um piloto e desenvolve uma série. Prossiga. A gente teve muita briga no começo porque a cópia que colocaram no YouTube não era oficial, né? Alguém foi lá e ripou o DVD e colocou. Que é uma coisa fácil, né? Hoje é fácil de você fazer. E aí, para competir, a gente foi lá e colocou uma versão em alta definição com o making off também. Foi legal como promoção da produtora, como promoção nossa, mas ele... Não dá para falar assim, teve um desdobramento, a gente ganhou dinheiro com isso, mais gente procurou. Ele faz muito sucesso, dá para saber, assim, a avaliação dele é 100% positiva, ou 98% positiva. E o que você está tramando no momento? A gente tem vários projetos em cima do dossiê. A gente não vai fazer um dossiê Rebordosa 2, né? Até daria para fazer, porque a obra do Angeli permite isso. Ele fez a morte da Rebordosa e depois ele fez o diário da Rebordosa. No diário ele conta uma segunda versão da morte dela. Inclusive não é a versão que a gente conta no filme. Mas a gente tem vários projetos. Tem um projeto de série de TV, um projeto de filme, mas está tudo na fase de projeto ainda. A gente está naquela fase muito cansativa de escreve o projeto, manda para edital, tenta arranjar patrocinador, mas vamos ver, né? É um processo longo aí. Eu acho que vai mais uns 3, 4 anos em cima disso. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook ou seguir a gente no Twitter, deixando claro suas dicas e sugestões. E se você é um realizador, mande seu curta pra gente. Mas cuidado, você pode ser o próximo enquadrado.